Capítulo 6. A liberação de Sarvabhauma Bhattacharya. Em seu Amrita Pravaha Bhasya, Srila Bhaktivinoda Thakur faz o seguinte estudo resumido do 6º capítulo. Ao entrar no templo de Jagannatha, Sri Chaitanya Mahaprabhu desmaiou imediatamente. Então Sarvabhauma Bhattacharya levou-o para sua casa. Nesse ínterim, Gopinatha Acharya, o cunhado de Sarvabhauma Bhattacharya, encontrou-se com Mukunda Datta e conversou com ele sobre a aceitação de sannyasa por parte de Chaitanya Mahaprabhu e sobre sua viagem a Jagannatha Puri. Após ficar sabendo que Sri Chaitanya Mahaprabhu desmaiara e fora carregado para a casa de Sarvabhauma Bhattacharya, o povo aglomerou-se lá para ver o Senhor. Enquanto isso, Srila Nityananda Prabhu e outros devotos visitavam o templo de Jagannatha. Quando eles voltaram à casa de Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu recobrou sua consciência externa. Sarvabhauma Bhattacharya acolheu a todos e distribuiu Mahaprasada com muito carinho. Sarvabhauma Bhattacharya foi então apresentado a Sri Chaitanya Mahaprabhu e arrumou acomodações para ele na casa de sua tia. Gopinatha Acharya, seu cunhado, reconhecia o Sr. Chaitanya Mahaprabhu como o próprio Krishna, porém, Sarvabhauma e seus muitos discípulos não podiam aceitar tal fato. Contudo, Gopinatha Acharya convenceu Sarvabhauma de que ninguém pode entender a suprema personalidade de Deus sem que ele o favoreça. Provou através dos Shastras, citando as escrituras reveladas, que Sri Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna em pessoa. Ainda assim, Sarvabhauma não levou muito a sério essas afirmações. Ao ouvir todos aqueles argumentos, Chaitanya Mahaprabhu disse a seus devotos que Sarvabhauma era seu mestre espiritual e que tudo o que lhe dizia por afeição era para o benefício de todos. Ao encontrar-se com Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma pediu-lhe que o ouvisse explanar a filosofia Vedanta. Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou essa proposta, ouvindo por 7 dias consecutivos a explicação de Sarvabhauma Bhattacharya sobre o Vedanta Sutra. Entretanto, o senhor manteve-se calado. Devido ao seu silêncio, Bhattacharya perguntou-lhe se estava compreendendo a filosofia Vedanta, ao que o senhor replicou: cavalheiro, embora eu possa entender muito bem a filosofia Vedanta, não posso entender tuas explicações. Então, houve um debate entre o Bhattacharya e Sri Chaitanya Mahaprabhu a respeito da autoridade das escrituras védicas, especificamente dos Upanishads e do Vedanta Sutra. O Bhattacharya era um impersonalista, mas Sri Chaitanya Mahaprabhu provou que a verdade absoluta é a suprema personalidade de Deus. Mostrou serem incorretos os conceitos dos filósofos Mayavadis a respeito da verdade absoluta impessoal. A verdade absoluta não é impessoal nem destituída de poder. O maior erro que os filósofos Mayavadis cometem é conceber a verdade absoluta como impessoal e sem energia. Em todos os Vedas são aceitas as energias ilimitadas da verdade absoluta. Aceita-se também que a verdade absoluta tem sua forma transcendental, bem-aventurada e eterna. Segundo os Vedas, tanto o Senhor quanto a entidade viva são iguais em qualidade, porém quantitativamente são diferentes. A verdadeira filosofia da verdade absoluta afirma que o Senhor e sua criação são inconcebível e simultaneamente iguais e diferentes. Conclusão: na verdade, os filósofos Mayavadis são ateístas. Sarvabhauma e Chaitanya Mahaprabhu discutiram muito sobre esse assunto, porém, a despeito de todos os seus esforços, Bhattacharya foi afinal derrotado. A pedido de Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu explicou então o verso Atmarama do Srimad Bhagavatam de 18 maneiras diferentes. Quando Bhattacharya ficou convencido, Sri Chaitanya Mahaprabhu revelou-lhe sua verdadeira identidade. Então Bhattacharya recitou 100 versos em louvor ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu e prestou-lhe suas reverências. Depois disso, Gopinatha Acharya e todos os demais, tendo visto as potências maravilhosas do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, encheram-se de júbilo. Certa manhã, após esse incidente, Sri Chaitanya Mahaprabhu recebeu um pouco de prasada de Jagannatha e ofereceu-a a Sarvabhauma Bhattacharya. Sem ligar para formalidades, imediatamente o Bhattacharya partilhou da Mahaprasada. Num outro dia, quando o Bhattacharya perguntou a Sri Chaitanya Mahaprabhu qual era a melhor maneira de adorar e meditar, o
O Senhor aconselhou-o a cantar o Mahamantra Hare Krishna. Mais tarde, o Bhattacharya quis mudar a leitura do verso Tate Nukampan, pois não gostava da palavra Muktipada. Ele a quis substituir pela palavra Bhaktipada. Sri Chaitanya Mahaprabhu aconselhou Sarvabhauma a não mudar a leitura do Srimad Bhagavatam, pois Muktipada indicava os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Visto que se tornara um devoto puro, Bhattacharya disse, porque o significado é obscuro, ainda prefiro Bhaktipada. Com isso, Sri Chaitanya Mahaprabhu e outros habitantes de Jagannatha Puri ficaram muito satisfeitos. Assim, Sarvabhauma Bhattacharya tornou-se um Vaishnava puro e os outros acadêmicos eruditos de lá o seguiram. Verso 1. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Sr. Gaurachandra, a Suprema Personalidade de Deus, que converteu o grande devoto, o empedernido Sarvabhauma Bhattacharya, reservatório de toda a má lógica. Verso 2. Todas as glórias ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Sr. Nityananda Prabhu, todas as glórias a Dvaitacharya e todas as glórias ao Sr. Chaitanya. Verso 3. Em êxtase, Sri Chaitanya Mahaprabhu foi de Ataranala para o templo de Jagannatha. Após ver o Sr. Jagannatha, ele ficou muito inquieto devido ao amor a Deus. Verso 4. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu foi rapidamente abraçar o Sr. Jagannatha, mas ao entrar no templo, estava tão arrebatado de amor por Deus que desmaiou e caiu ao chão. Verso 5. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu caiu, coincidiu o de Sarvabhauma Bhattacharya o ver. Ao perceber o guarda ameaçando bater no Senhor, Sarvabhauma Bhattacharya imediatamente proibiu de fazê-lo. Verso 6. Sarvabhauma Bhattacharya ficou muito surpreso de ver a beleza pessoal do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, bem como as transformações transcendentais produzidas em seu corpo devido ao amor a Deus. Verso 7. Sri Chaitanya Mahaprabhu permaneceu inconsciente por longo tempo. Nesse ínterim, chegou a hora de oferecer pressado ao Sr. Jagannatha e o Bhattacharya tentou pensar num remédio. Verso 8. Enquanto o Sr. Chaitanya Mahaprabhu estava inconsciente, Sarvabhauma Bhattacharya, com o auxílio dos guardas e de alguns discípulos, carregou-o para sua casa e deitou-o num aposento muito santificado. Verso 9. Examinando o corpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma verificou que seu abdômen não se mexia e que ele não respirava. Ao ver sua condição, Bhattacharya ficou muito preocupado. Verso 10. Então Bhattacharya pegou um fino floco de algodão e colocou-o perante as narinas do Senhor. Ao ver o algodão mover-se muito levemente, ele ficou esperançoso. Verso 11. Sentado ao lado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele pensou, essa é uma transformação de êxtase transcendental provocada pelo amor a Krishna. Verso 12. Ao ver o sinal de Sudipta Sattvika, Sarvabhauma Bhattacharya logo pôde entender a transcendental transformação estática no corpo do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Tal sinal manifesta-se apenas nos corpos de devotos eternamente liberados. Verso 13. Sarvabhauma Bhattacharya considerou: os incomuns sintomas estáticos de Adiruddha Bhava estão aparecendo no corpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Isso é muito maravilhoso. Como é possível que se manifestem no corpo de um ser humano? Verso 14. Enquanto Bhattacharya pensava dessa maneira em sua casa, todos os devotos de Chaitanya Mahaprabhu, liderados por Nityananda Prabhu, aproximaram-se de Simhadwara, a porta de entrada do templo. Verso 15. Lá os devotos ouviram o povo conversando sobre um mendicante que chegara a Jagannatha Puri e visitara a deidade de Jagannatha. Verso 16. O povo dizia que o sannyasi caíra inconsciente ao ver a deidade do Sr. Jagannatha. Como sua consciência não retornasse, Sarvabhauma Bhattacharya levou-o para sua casa. Verso 17. Ouvindo isso, os devotos puderam entender que estavam falando do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Nessa altura chegou Shri Gopinathacharya. Verso 18. Gopinathacharya era habitante de Nadia, genro de Visharada e devoto de Chaitanya Mahaprabhu. Ele conhecia a verdadeira identidade da sua onipotência. Verso 19. Gopinathacharya já conhecia Mukundadatta e ao vê-lo em Jagannatha Puri ficou muito admirado. Verso 20.
Ao encontrar com Gopinathacharya, Mukundadatta prestou-lhe reverências. Após abraçar Mukundadatta, Gopinathacharya pediu-lhe notícias de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 21. Mukundadatta replicou: o Senhor já chegou aqui, viemos com ele. Verso 22. Assim que Gopinathacharya viu Nityananda Prabhu, prestou-lhe suas reverências. Dessa maneira, encontrando todos os devotos, pediu repetidamente notícias do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Verso 23. Mukundadatta continuou: após aceitar a ordem de sannyasa, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio a Jagannatha Puri e trouxe consigo todos nós. Verso 24. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu deixou nossa companhia e caminhou à frente para ver o Senhor Jagannatha. Acabamos de chegar e agora estamos à procura dele. Verso 25. Pelo que diz o povo em geral, concluímos que o Senhor agora se encontra na casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Verso 26. Ao ver o Senhor Jagannatha, Chaitanya Mahaprabhu ficou em êxtase e caiu inconsciente, e Sarvabhauma Bhattacharya levou-o para sua casa nessas condições. Verso 27. Justamente agora eu estava pensando em encontrar-te, e por acaso realmente nos encontramos. Verso 28. Primeiro, vamos todos à casa de Sarvabhauma Bhattacharya para vermos Chaitanya Mahaprabhu. Mais tarde, viremos ver o Senhor Jagannatha. Verso 29. Ouvindo isso e sentindo-se muito satisfeito, Gopinathacharya imediatamente levou todos os devotos com ele e aproximou-se da casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Verso 30. Ao chegarem à casa de Sarvabhauma Bhattacharya, todos viram o Senhor deitado inconsciente. Vendo naquela condição, Gopinathacharya ficou muito triste, mas, ao mesmo tempo, feliz de poder ver o Senhor. Verso 31. Sarvabhauma Bhattacharya permitiu que todos os devotos entrassem em sua casa, e ao ver Nityananda Prabhu, prestou-lhe suas reverências. Verso 32. Sarvabhauma acolheu todos os devotos, recepcionando-os adequadamente. Todos estavam contentes de ver o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Verso 33. Então o Bhattacharya mandou todos voltarem para verem o Senhor Jagannatha, pedindo a seu próprio filho, Chandaneshvara, para acompanhá-los como guia. Verso 34. Todos ficaram muito satisfeitos de ver a deidade do Senhor Jagannatha. O Senhor Nityananda, em particular, ficou arrebatado em êxtase. Verso 35. Quando o Senhor Nityananda Prabhu estava quase desmaiando, todos os devotos seguraram-no e equilibraram-no. Dessa maneira, o sacerdote do Senhor Jagannatha trouxe uma guirlanda que fora oferecida à deidade e deu a Nityananda Prabhu. Verso 36. Todos ficaram contentes de receber aquela guirlanda usada pelo Senhor Jagannatha. Em seguida, todos regressaram ao local onde se encontrava o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 37. Então todos os devotos começaram a cantar o Mahamantra Hare Krishna em voz alta. Pouco antes do meio-dia, o Senhor recuperou sua consciência. Verso 38. Chaitanya Mahaprabhu levantou-se e cantou bem alto: Hari, Hari. Sarvabhauma Bhattacharya ficou muito satisfeito ao ver o Senhor recuperar a consciência e pegou a poeira dos pés de lótus do Senhor. Verso 39. O Bhattacharya informou a todos eles: por favor, tomai vosso banho do meio-dia imediatamente. Hoje hei de oferecer-vos Mahaprasada, os restos do alimento oferecido ao Senhor Jagannatha. Verso 40. Após banharem-se no mar, Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos regressaram sem demora. Então o Senhor lavou seus pés e sentou-se numa esteira para almoçar. Verso 41. Sarvabhauma Bhattacharya providenciou para que trouxessem diversas espécies de Mahaprasada do templo de Jagannatha. Sri Chaitanya Mahaprabhu almoçou, então, com grande alegria. Verso 42. Chaitanya Mahaprabhu foi servido de arroz especial e legumes de primeira classe em pratos de ouro. Assim ele almoçou na companhia de seus devotos. Verso 43. Enquanto Sarvabhauma Bhattacharya distribuía pessoalmente a prasada, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu pediu-lhe: por favor, dá-me apenas legumes cozidos. Verso 44. Podes oferecer os bolos e outras preparações feitas com leite condensado a todos os devotos. Ao ouvir isso, Bhattacharya juntou suas mãos e falou o seguinte. Verso 45. Hoje, por favor, todos vós tratai de saborear o almoço exatamente como o Senhor Jagannatha o aceitou.
Verso 46. Após dizer isso, fez todos comerem os diversos bolos e preparações de leite condensado. Após alimentá-los, ofereceu-lhes água para lavarem as mãos, os pés e a boca. Verso 47. Pedindo permissão ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu e a seus devotos, Sarvabhauma Bhattacharya foi então almoçar com Gopinath Acharya. Terminando seu almoço, eles regressaram ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Verso 48. Prestando suas reverências a Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya disse: Namo Naranayaya, ofereço minhas respeitosas reverências a Narayana. Por sua vez, Chaitanya Mahaprabhu disse: Krishnema Tirastu, que a tua atenção se fixe em Krishna. Verso 49. Ao ouvir essas palavras, Sarvabhauma entendeu que o Sr. Chaitanya era um sannyasi Vaishnava. Verso 50. Então Sarvabhauma disse a Gopinath Acharya: Quero saber em que posição Chaitanya Mahaprabhu estava antes de tomar sannyasi. Verso 51. Gopinath Acharya replicou: Certo homem chamado Jagannatha residia em Navadvipa e seu sobrenome era Mija Purandara. Verso 52. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu é filho desse Jagannatha Mija e seu nome anterior era Vishvambar Mishra. Além disso, ele é neto de Nilambar Chakravarti. Verso 53. O Bhattacharya disse: Nilambar Chakravarti foi colega de escola de meu pai, Maheshwara Visharada. Foi assim que ele o conheceu. Verso 54. Jagannatha Mishra Purandara era respeitado por meu pai. Assim, devido à relação deles com meu pai, eu respeito tanto Jagannatha Mishra quanto Nilambar Chakravarti. Verso 55. Ouvindo que Sri Chaitanya Mahaprabhu pertencia ao distrito de Nadia, Sarvabhauma Bhattacharya ficou muito satisfeito e dirigiu-se ao Senhor da seguinte maneira. Verso 56. És naturalmente respeitável. Além disso, és um sannyasi. Logo desejo tornar-me teu servo pessoal. Verso 57. Logo que ouviu isso de Bhattacharya, Chaitanya Mahaprabhu lembrou-se do Sr. Vishnu e começou a falar-lhe humildemente como segue. Verso 58. Por seres professor de filosofia Vedanta, és o mestre de todas as pessoas do mundo, bem como seu bem-querente. És também o benfeitor de toda a classe de sannyasis. Verso 59. Sou um jovem sannyasi, na verdade não tenho conhecimento do que é bom ou do que é mau, portanto refugio-me em ti e te aceito como meu mestre espiritual. Verso 60. Vim aqui só para associar-me contigo e agora refugio-me em ti. Poderias, por favor, manter-me, quaisquer que fossem as circunstâncias? Verso 61. O incidente ocorrido hoje foi um grande obstáculo para mim, mas bondosamente aliviaste-me dele. Verso 62. O Bhattacharya replicou: Não deves ir ver a deidade no templo de Jagannatha sozinho. É melhor que procures ir comigo ou com meus homens. Verso 63. O Senhor disse: Jamais entrarei no templo, mas ficarei ao lado da Garuda Stamba, sempre que eu for ver o Senhor. Verso 64. Então Sarvabhauma Bhattacharya disse a Gopinath Acharya: Leva o Goswamiji e mostra-lhe o Senhor Jagannatha. Verso 65. Além disso, o aposento pertencente à minha tia materna encontra-se num local muito solitário. Faze todos os arranjos para que ele permaneça lá. Verso 66. Assim Gopinath Acharya levou o Sr. Chaitanya Mahaprabhu até aquela residência e mostrou-lhe onde encontrar água, banheiras e jarros d'água. Na verdade, ele providenciou tudo. Verso 67. No dia seguinte, Gopinath Acharya levou o Sr. Chaitanya Mahaprabhu para ver o despertar do Sr. Jagannatha de manhã cedo. Verso 68. Então Gopinath Acharya fez-se acompanhar de Mukunda Datta até a casa de Sarvabhauma. Ao chegarem lá, Sarvabhauma disse o seguinte a Mukunda Datta. Verso 69. O sannyasi é muito manso e humilde por natureza, e sua pessoa é muito bela de se ver. Consequentemente, sinto aumentar minha afeição por ele. Verso 70. De que sampradaya ele aceitou a ordem de sannyasa e qual é o seu nome? Verso 71. Gopinath Acharya replicou: O nome do Senhor é Shri Krishna Chaitanya e seu
preceptor de sannyasa é o afortunadíssimo Keshava Bharati. Verso 72. Sarvabhauma Bhattacharya disse: Sri Krishna é um ótimo nome, porém ele pertence à comunidade Bharati, logo um sannyasi de segunda classe. Verso 73. Gopinath Acharya replicou: Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu não depende de nenhuma formalidade externa. Ele não precisa aceitar a ordem de sannyasa de uma sampradaya superior. Verso 74. O Bhattacharya perguntou: Sri Chaitanya Mahaprabhu está em plena juventude. Como pode ele manter seus princípios de sannyasa? Verso 75. Recitarei a filosofia Vedanta continuamente perante Chaitanya Mahaprabhu, para que ele possa permanecer fixo em sua renúncia, assumindo assim o caminho do monismo. Verso 76. Então Sarvabhauma Bhattacharya sugeriu: se Sri Chaitanya Mahaprabhu quisesse, eu poderia introduzi-lo numa sampradaya de primeira classe, oferecendo-lhe roupa safroada e realizando o processo reformatório novamente. Verso 77. Gopinath Acharya e Mukundadatta ficaram muito tristes ao ouvirem isso. Portanto, Gopinath Acharya dirigiu-se a Sarvabhauma Bhattacharya da seguinte maneira. Verso 78. Meu caro Bhattacharya, não conheces a grandeza do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Todos os sintomas da Suprema Personalidade de Deus encontram-se nele no grau máximo. Verso 79. Gopinath Acharya prosseguiu: o Sr. Chaitanya Mahaprabhu é famoso como a Suprema Personalidade de Deus. Aqueles que são ignorantes a esse respeito acham muito difícil entender a conclusão dos homens de conhecimento. Verso 80. Os discípulos de Sarvabhauma Bhattacharya retrucaram: com que evidência concluís que Sri Chaitanya Mahaprabhu é o Senhor Supremo? Gopinath Acharya replicou: dão prova disso as afirmações de acharyas autorizados que compreendem a Suprema Personalidade de Deus. Verso 81. Os discípulos de Bhattacharya disseram: nós obtemos conhecimento da verdade absoluta através de hipóteses lógicas. Gopinath Acharya retrucou: não se pode alcançar verdadeiro conhecimento da Suprema Personalidade de Deus por meio de tais hipóteses lógicas ou argumentos. Verso 82. Gopinath Acharya prosseguiu: só se pode compreender a Suprema Personalidade de Deus através de sua misericórdia e não por adivinhações ou hipóteses. Verso 83. O Acharya continuou: caso alguém receba sequer uma porção, por mínima que seja, do favor do Senhor em virtude do serviço devocional, pode entender a natureza da Suprema Personalidade de Deus. Verso 84. Meu Senhor, se alguém é favorecido por indício ligeiro que seja da misericórdia de teus pés de lótus, podem compreender a grandeza de tua personalidade. Mas aqueles que especulam a fim de compreender a Suprema Personalidade de Deus são incapazes de conhecer-te, muito embora continuem a estudar os Vedas por muitos anos. Versos 85 e 86. Então Gopinath Acharya dirigiu-se a Sarvabhauma Bhattacharya: és um grande erudito e mestre de muitos discípulos. Na verdade, não há na terra nenhum outro acadêmico igual a ti. Não obstante, por não teres sequer uma gota da misericórdia do Senhor, não podes compreendê-lo, muito embora ele seja presente em tua casa. Verso 87. Não é por tua culpa, mas pelo veredito das Escrituras. Não podes entender a Suprema Personalidade de Deus simplesmente por erudição. Verso 88. Sarvabhauma Bhattacharya replicou: meu caro Gopinath Acharya, por favor, fala com muito cuidado. Que prova tens de teres recebido a misericórdia do Senhor? Verso 89. Gopinath Acharya replicou: o conhecimento do Summum Bonum, a verdade absoluta, é a evidência da misericórdia do Senhor Supremo. Verso 90. Gopinath Acharya prosseguiu: viste os sintomas da Suprema Personalidade de Deus no corpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu enquanto ele esteve absorto em êxtase. Verso 91. A despeito de teres percebido diretamente os sintomas do Senhor Supremo no corpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, não podes compreendê-lo. Comumente chama-se a isso de ilusão. Verso 92. Uma pessoa influenciada pela energia externa chama-se Bahirmukha Jana, ou uma pessoa mundana, pois a despeito de sua percepção, não pode entender a verdadeira substância. Ao ouvir Gopinath Acharya dizer isso, Sarvabhauma Bhattacharya sorriu e começou a falar o seguinte. Verso 93. O Bhattacharya disse:
Estamos apenas discutindo entre amigos e considerando os pontos mencionados nas escrituras. Não fique zangado. Simplesmente falo com base nos Shastras. Por favor, não fiques ofendido. Verso 94. De certo que Sri Chaitanya Mahaprabhu é um devoto grandioso e incomum, mas não podemos aceitá-lo como uma encarnação do Sr. Vishnu, pois, segundo os Shastras, não há encarnação nessa era de Kali. Verso 95. Outro nome do Sr. Vishnu é Triyuga, pois não há encarnação do Sr. Vishnu em Kali Yuga. Na verdade, este é o veredito nas escrituras reveladas. Verso 96. Ao ouvir isso, Gopinatha Acharya ficou muito triste. Ele disse ao Bhattacharya: consideras a ti mesmo como conhecedor de todas as escrituras védicas? Verso 97. O Srimad Bhagavatam e o Mahabharata são as duas escrituras védicas mais importantes, mas não prestaste atenção às suas afirmações. Verso 98. O Srimad Bhagavatam e o Mahabharata afirmam que o Senhor aparece diretamente, mas tu dizes que nessa era não há qualquer manifestação ou encarnação do Senhor Vishnu. Verso 99. Nessa era de Kali, não há Lila Avatara da Suprema Personalidade de Deus, logo ele é conhecido como Triyuga. Esse é um de seus santos nomes. Verso 100. Gopinatha Acharya prosseguiu: é certo que há uma encarnação em cada era, e tal encarnação chama-se Yuga Avatara. Porém, teu coração ficou tão endurecido por lógica e argumentos que não podes considerar todos esses fatos. Verso 101. No passado, teu filho teve corpos de 3 diferentes cores, de acordo com a era. Essas cores foram branca, vermelha e amarela. Nessa era, Dwapara Yuga, ele aceitou um corpo moreno. Verso 102. Na era de Kali, bem como em Dwapara Yuga, as pessoas oferecem orações à Suprema Personalidade de Deus com diversos mantras e observam os princípios regulativos dos textos védicos suplementares. Agora, por favor, ouve-me sobre isso. Verso 103. Nessa era de Kali, aqueles que são inteligentes realizam o canto congregacional do Mahamantra Hare Krishna, adorando a Suprema Personalidade de Deus, que aparece nessa era, sempre descrevendo as glórias de Krishna. Essa encarnação é de tez amarela e vive na companhia de suas expansões plenárias, tais como Shri Nityananda Prabhu, e de suas expansões pessoais, tais como Gadadhara, bem como de seus devotos e associados, tais como Swarupa Damodara. Verso 104. O Senhor, na encarnação de Gaura Sundar, tem uma tez dourada. Na verdade, todo o seu corpo, que é muito bem constituído, é como ouro derretido. Ele tem todo o corpo untado com polpa de sândalo. Ele aceitará a 4ª ordem de vida espiritual, sannyasa, e será muito autocontrolado. Ele distinguir-se-á dos sannyasis mayavadis por estar fixo em serviço devocional e propagar o movimento de Sankirtana. Verso 105. Então Gopinatha Acharya disse: não adianta citar tantas evidências dos Shastras, pois é um especulador muito seco. Não há necessidade de semear em terra estéril. Verso 106. Quando o Senhor ficar satisfeito contigo, também compreenderás essas conclusões e citarás os Shastras. Verso 107. Os falsos argumentos e filosóficos malabarismos de palavras de teus discípulos não são culpa deles. Eles simplesmente receberam a bênção da filosofia mayavada. Verso 108. Ofereço minhas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, que é plena de qualidades ilimitadas e cujas diferentes potências provocam acordo e desacordo entre disputadores. Assim, a energia ilusória continuamente encobre a autorrealização de ambos os contendores. Verso 109. Em quase todos os casos, tudo que os brahmanas eruditos falam é aceito. Nada é impossível para quem se refugia em minha energia ilusória e fala sob a influência dela. Verso 110. Após ouvir isso de Gopinatha Acharya, Sarvabhauma Bhattacharya disse: primeiro vai ao local onde está hospedado Sri Chaitanya Mahaprabhu e convida-o aqui com seus associados. Convida-o em meu nome. Verso 111. Leva Jagannatha Prasada e primeiro podes dá-la a Chaitanya Mahaprabhu e seus associados. Depois disso, volta aqui e dá-me boas lições. Verso 112. Gopinatha Acharya era cunhado de Sarvabhauma Bhattacharya. Portanto, o relacionamento deles era muito doce e íntimo.
Em tais circunstâncias, Gopinathacharya ensinava-o às vezes blasfemando-o, outras vezes elogiando-o e outras rindo com ele. Isso sucedia desde algum tempo. Verso 113. Srila Mukunda Datta sentiu-se muito satisfeito ao ouvir as afirmações conclusivas de Gopinathacharya, mas ficou muito triste e aborrecido ao ouvir as afirmações apresentadas por Sarvabhauma Bhattacharya. Verso 114. De acordo com as instruções de Sarvabhauma Bhattacharya, Gopinathacharya foi até Sri Chaitanya Mahaprabhu e convidou-o em nome do Bhattacharya. Verso 115. As afirmações do Bhattacharya foram discutidas perante Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gopinathacharya e Mukunda Datta desaprovavam as afirmações do Bhattacharya, pois estas causavam-lhe aflição mental. Verso 116. Ao ouvir isso, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: Não faleis dessa maneira. Sarvabhauma Bhattacharya tem mostrado grande afeição e misericórdia para comigo. Verso 117. Por afeição paterna para comigo, ele quer proteger-me e certificar-se de que eu siga os princípios regulativos de um sannyasi. Que mal há nisso? Verso 118. Na manhã seguinte, Sri Chaitanya Mahaprabhu e Sarvabhauma Bhattacharya visitaram juntos o templo do Sr. Jagannatha. Ambos estavam bem-humorados. Verso 119. Ao entrarem no templo, Sarvabhauma Bhattacharya ofereceu um assento a Chaitanya Mahaprabhu, ao passo que ele próprio sentou-se no chão, prestando o devido respeito que merece um sannyasi. Verso 120. Então, começou a instruir o Sr. Chaitanya Mahaprabhu sobre a filosofia Vedanta, e com afeição e devoção falou o seguinte ao Senhor. Verso 121. O Bhattacharya disse: A principal função de um sannyasi é ouvir a filosofia Vedanta. Portanto, sem hesitar, deves estudar a filosofia Vedanta ouvindo-a incessantemente de uma pessoa superior. Verso 122. O Sr. Chaitanya replicou: És muito misericordioso comigo, e por isso acho que é meu dever obedecer a tua ordem. Verso 123. Assim, por 7 dias consecutivos, Sri Chaitanya Mahaprabhu ouviu a filosofia Vedanta exposta por Sarvabhauma Bhattacharya. Entretanto, Chaitanya Mahaprabhu não dizia nada, nem comentava se a filosofia apresentada estava certa ou errada. Ele simplesmente ficava ali sentado e ouvia o Bhattacharya. Verso 124. No 8º dia, Sarvabhauma Bhattacharya disse a Chaitanya Mahaprabhu: Faz 7 dias que ouves minha apresentação da filosofia Vedanta. Verso 125. Tens simplesmente ouvido em constante silêncio. Já que não dizes o que pensas, se está correto ou errado, não posso saber se realmente entendes a filosofia Vedanta ou não. Verso 126. Sri Chaitanya Mahaprabhu explicou: Sou um tolo e, consequentemente, não estudo Vedanta Sutra. Só estou tentando ouvi-lo de ti porque assim me ordenaste. Verso 127. Só escuto em nome do cumprimento dos deveres da ordem de vida renunciada. Infelizmente, não posso entender nada do significado que apresentas. Verso 128. Sarvabhauma Bhattacharya replicou: Concordo que não entendas, mas mesmo quem não entende, indaga sobre o assunto. Verso 129. Estás ouvindo sem parar, todavia guardas silêncio. Não posso entender o que na realidade se passa dentro de tua mente. Verso 130. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu revelou seu pensamento, dizendo: Posso entender bem claramente o significado de cada sutra, mas suas explicações simplesmente confundiram minha mente. Verso 131. Os versos do Vedanta Sutra contêm significados claros em si mesmos, porém os outros significados que apresentaste simplesmente encobriram o sentido do sutra como uma nuvem. Verso 132. Não explicas o sentido direto dos Brahma Sutras. Na verdade, parece que teu interesse é encobrir o sentido verdadeiro. Verso 133. Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu: O Vedanta Sutra é o resumo de todas as Upanishads. Portanto, todo o sentido direto existente nos Upanishads também está registrado no Vedanta Sutra, ou Vyasa Sutra. Verso 134. Deve-se aceitar sem interpretações o sentido direto de cada verso. No entanto, simplesmente abandonas o sentido direto e prossegues com tua interpretação imaginativa.
Verso 135. Embora haja outra evidência, deve-se aceitar a evidência dada na versão védica como a principal. As versões védicas compreendidas diretamente são evidências de primeira classe. Verso 136. Chaitanya Mahaprabhu continuou. Búzio e estrume de vaca nada mais são do que os ossos e o excremento de algumas entidades vivas, mas segundo a versão védica consideram-se ambos muito puros. Verso 137. As afirmações védicas são evidentes por si mesmas. Devemos aceitar tudo o que nelas se afirma. Caso as interpretemos de acordo com nossa própria imaginação, a autoridade dos Vedas perde-se de imediato. Verso 138. Sri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu. O Brahma Sutra, escrito por Srila Vyasadeva, é radiante como o sol. Quem tenta interpretar seu significado só faz encobrir esse brilho do sol com uma nuvem. Verso 139. Toda a literatura védica e outros textos que seguem estritamente os princípios védicos afirmam que o Brahman Supremo é a verdade absoluta, o maior de todos e um aspecto do Senhor Supremo. Verso 140. Na realidade, a Suprema Verdade Absoluta é uma pessoa. A Suprema Personalidade de Deus, plena de todas as opulências, tenta explicá-lo como sendo impessoal e sem forma. Verso 141. Onde quer que apareça uma descrição impessoal nos Vedas, os Vedas pretendem estabelecer que todas as coisas pertencentes à Suprema Personalidade de Deus são transcendentais e destituídas de características mundanas. Verso 142. Sri Chaitanya Mahaprabhu continuou. Todos os mantras védicos que descrevem a verdade absoluta impessoalmente apenas provam no final que a verdade absoluta é uma pessoa. Compreende-se o Senhor Supremo sob dois aspectos, o impessoal e o pessoal. Caso alguém considere a Suprema Personalidade de Deus sob ambos os aspectos, pode realmente compreender a verdade absoluta. Ele sabe que a compreensão pessoal é mais poderosa, pois verificamos que todas as coisas são plenas de variedade. Ninguém pode ver algo que não seja pleno de variedade. Verso 143. Tudo na manifestação cósmica emana da verdade absoluta, permanece na verdade absoluta, e após a aniquilação entra novamente na verdade absoluta. Verso 144. Os aspectos pessoais da Suprema Personalidade de Deus são classificados em 3 casos, a saber, ablativo, instrumental e locativo. Versos 145 e 146. Sri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu. Ao desejar tornar-se muitos, a Suprema Personalidade de Deus lançou seu olhar sobre a energia material. Antes da criação, não havia nem olhos, nem mente mundanos. Portanto, isso confirma a natureza transcendental da mente e dos olhos da verdade absoluta. Verso 147. A palavra Brahman indica a completa Suprema Personalidade de Deus, que é Sri Krishna. Esse é o veredito de toda a literatura védica. Verso 148. Os homens comuns não podem compreender facilmente o significado confidencial dos Vedas. Portanto, as palavras dos Puranas suplementam esse significado. Verso 149. Quão grandemente afortunados são Nanda Maharaj, os vaqueiros e todos os habitantes de Vrajabhumi. A fortuna deles é ilimitada, pois a verdade absoluta, a fonte de bem-aventurança transcendental, o eterno Brahman Supremo, tornou-se amigo deles. Verso 150. O mantra védico Apanipada rejeita mãos e pernas materiais, todavia afirma que o Senhor anda muito rápido e aceita tudo o que se lhe ofereça. Verso 151. Todos esses mantras confirmam que a verdade absoluta é pessoal, mas os Mayavadis, desfazendo-se do sentido direto, interpretam a verdade absoluta como sendo impessoal. Verso 152. Acaso descreves como sem forma essa Suprema Personalidade de Deus, cuja forma transcendental tem a plenitude das 6 opulências transcendentais? Verso 153. A Suprema Personalidade de Deus tem 3 potências primárias. Acaso estás tentando estabelecer que ele não tem potências? Verso 154. Como provam os Shastras, a potência interna do Senhor Supremo Vishnu é espiritual. A outra potência espiritual, conhecida como Kshetragya, ou entidade viva. A terceira potência, que é conhecida como ignorância, torna a entidade viva ímpia
e a satura de atividades fruitivas. Verso 155. O rei Akshetra Gya Shakti é a entidade viva. Embora tenha a possibilidade de viver, quer no mundo material, quer no mundo espiritual, ela sofre as 3 espécies de misérias da existência material, pois se deixa influenciar pela potência avidya, ignorância, que encobre sua posição constitucional. Verso 156. Essa entidade viva, coberta pela influência da ignorância, existe sob diferentes formas no ambiente material, ó rei. Assim, ela é proporcionalmente livre da influência da energia material em graus maiores ou menores. Verso 157. A suprema personalidade de Deus é Satchit Ananda Vigraha. Isso significa que ele originalmente tem 3 potências: a potência de prazer, a potência de eternidade e a potência de conhecimento. Juntas, elas são chamadas de potências Chit, estando presentes plenamente no Senhor Supremo. Para as entidades vivas, que são partes integrantes do Senhor, a potência de prazer no mundo material é às vezes desagradável e às vezes mista. E isso não se aplica à suprema personalidade de Deus, pois ele não está sob a influência de energia material ou de seus modos. Verso 158. A suprema personalidade de Deus, sob a sua forma original, é plena de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. A potência espiritual, sob esses 3 aspectos, Satchit e Ananda, assume 3 formas diferentes. Verso 159. Os 3 aspectos da potência espiritual chamam-se Ladini, o aspecto de bem-aventurança, Sandini, o aspecto de eternidade, e Samvit, o aspecto de conhecimento. Aceitamos o conhecimento desses 3 aspectos como o conhecimento pleno da suprema personalidade de Deus. Verso 160. Além disso, a potência espiritual da suprema personalidade de Deus aparece em 3 fases: interna, marginal e externa, as quais são todas ocupadas em seu serviço devocional amoroso. Verso 161. Em sua potência espiritual, o Senhor Supremo goza de 6 classes de opulências. Tu não as aceitas, essa potência espiritual. Isso é devido ao teu grande atrevimento. Verso 162. O Senhor é o amo das potências, e a entidade viva é serva delas. Essa é a diferença entre o Senhor e a entidade viva. No entanto, tu declaras que o Senhor e as entidades vivas são a mesma coisa. Verso 163. O Bhagavad Gita estabelece que a entidade viva é a potência marginal da suprema personalidade de Deus. Todavia, tu dizes que a entidade viva é inteiramente diferente do Senhor. Verso 164. Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego são minhas 8 energias separadas. Verso 165. Além dessas energias inferiores, que são materiais, ó poderoso guerreiro, a outra energia, a energia espiritual, que é o ser vivo. As entidades vivas sustentam o mundo material inteiro. Verso 166. A forma transcendental da suprema personalidade de Deus é plena de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. No entanto, tu dizes que essa forma transcendental é um produto da bondade material. Verso 167. Aquele que não aceita a forma transcendental do Senhor é certamente um agnóstico. Não se deve olhar nem tocar tal indivíduo. Na verdade, ele está sujeito à punição de Yamaraj. Verso 168. Os budistas não reconhecem a autoridade dos Vedas, portanto são considerados agnósticos. No entanto, aqueles que se refugiaram nas escrituras védicas e ao mesmo tempo pregam o agnosticismo, de acordo com a filosofia Mayavada, certamente são mais perigosos que os budistas. Verso 169. Srila Vyasadeva apresentou a filosofia Vedanta para a libertação das almas condicionadas, mas caso alguém ouça o comentário de Shankaracharya, perde tudo isso. Verso 170. O Vedanta Sutra almeja estabelecer que a manifestação cósmica passa a existir graças à transformação da potência inconcebível da Suprema Personalidade de Deus. Verso 171. A pedra filosofal, após tocar no ferro, produz grande quantidade de ouro sem se transformar.
Analogamente, a Suprema Personalidade de Deus manifesta-se como uma manifestação cósmica mediante sua potência inconcebível. Todavia, permanece imutável em sua eterna forma transcendental. Verso 172. A teoria de Shankaracharya afirma que a verdade absoluta se transforma. Ao aceitarem essa teoria, os filósofos mayavadis denigrem Srila Vyasadeva, acusando-o de erro. Assim encontram defeitos no Vedanta Sutra e interpretam-no para tentar estabelecer a teoria da ilusão. Verso 173. Pode-se aplicar a teoria da ilusão apenas quando a entidade viva se identifica com o corpo. Quanto à manifestação cósmica, não se pode considerá-la falsa, embora certamente seja temporária. Verso 174. A vibração transcendental Omkara é a forma sonora da Suprema Personalidade de Deus. Essa representação sonora do Senhor Supremo produz todo o conhecimento védico e essa manifestação cósmica. Verso 175. A vibração subsidiária Tattvam Asi, és o mesmo, destina-se à compreensão da entidade viva, mas a vibração principal é o Omkara. Não se importando com o Omkara, Shankaracharya enfatiza a vibração Tattvam Asi. Verso 176. Assim, Sri Chaitanya Mahaprabhu criticou o Shariraka Bhasya de Shankaracharya como imaginário e apontou nele centenas de falhas. Contudo, para defender Shankaracharya, Sarvabhauma Bhattacharya apresentou ilimitada oposição. Verso 177. O Bhattacharya apresentou várias espécies de argumentos falsos com pseudológicas e tentou derrotar seu adversário de muitas maneiras. No entanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu rebateu todos esses argumentos e estabeleceu sua própria convicção. Verso 178. Sri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu. A Suprema Personalidade de Deus é o ponto central de todas as relações. Atuar em serviço devocional a Ele é a nossa verdadeira ocupação, e alcançar o amor a Deus é a meta última da vida. A literatura védica descreve esses 3 temas. Verso 179. Se alguém tenta explicar a literatura védica de maneira diferente, está dando asas à imaginação. Qualquer interpretação da versão védica, versão essa que é evidente por si mesma, é mera imaginação. Verso 180. Na realidade, não há falha na parte de Shankaracharya. Ele simplesmente cumpriu a ordem da Suprema Personalidade de Deus. Ele tinha que imaginar alguma espécie de interpretação, e por isso apresentou uma espécie de literatura védica que é cheia de ateísmo. Verso 181. Dirigindo-se ao Senhor Shiva, a Suprema Personalidade de Deus disse: Por favor, faze a população em geral opor-se a mim, imaginando tua própria interpretação dos Vedas. Além disso, encobre-me de tal maneira que as pessoas fiquem mais interessadas em avançar na civilização material, apenas para propagarem uma população destituída de conhecimento espiritual. Verso 182. O Senhor Shiva informou a deusa Durga, a superintendente do mundo material. Na era de Kali, assume a forma de um Brahmana e explica os Vedas por meio de escrituras falsas de maneira ateísta, análoga à filosofia budista. Verso 183. Sarvabhauma Bhattacharya ficou muito espantado ao ouvir isso. Ele ficou atordoado e não disse nada. Verso 184. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu disse-lhe: Não te espantes. Na realidade, o serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus é a perfeição máxima da atividade humana. Verso 185. Mesmo sábios satisfeitos consigo mesmos prestam serviço devocional ao Senhor Supremo. As qualidades transcendentais do Senhor são tamanhas que são plenas de potência espiritual inconcebível. Verso 186. Aqueles que são satisfeitos consigo mesmo e não se deixam atrair por desejos materiais externos também se sentem atraídos pelo serviço amoroso a Shri Krishna, cujas qualidades são transcendentais e cujas atividades são maravilhosas. Hari, a personalidade de Deus, é chamado de Krishna por ser dotado de tais aspectos transcendentalmente atrativos. Verso 187. Após ouvir o verso Atmarama, Sarvabhauma Bhattacharya disse o seguinte a Sri Chaitanya Mahaprabhu: Meu caro Senhor, por favor, explique esse verso, desejo muito ouvir tua explicação sobre ele. Verso 188. O Senhor replicou:
Primeiro deixa-me ouvir tua explicação, depois disso tentarei explicar o pouco que sei. Verso 189. Então Sarvabhauma Bhattacharya começou a explicar o verso Atmarama e, de acordo com os princípios da lógica, levantou diversas premissas. Verso 190. O Bhattacharya explicou o verso Atmarama de 9 maneiras diferentes com base nas escrituras. Após ouvir sua explicação, Sri Chaitanya Mahaprabhu, sorrindo levemente, começou a falar. Verso 191. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: Meu caro Bhattacharya, és exatamente como Brihaspati, o sacerdote do reino celestial. Deveras, ninguém nesse mundo tem o poder de explicar as escrituras dessa maneira. Verso 192. Meu caro Bhattacharya, de certo que explicaste esse verso com a mestria de tua vasta erudição. Porém, deves saber que, além dessa explicação erudita, há outro significado para esse verso. Verso 193. A pedido de Sarvabhauma Bhattacharya, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu começou a explicar o verso sem tocar nas 9 explicações dadas pelo Bhattacharya. Verso 194. Existem 11 palavras no verso Atmarama e Sri Chaitanya Mahaprabhu explicou cada palavra uma após a outra. Verso 195. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu tomou cada palavra especificamente e combinou-a com a palavra Atmarama. Assim ele explicou a palavra Atmarama de 18 maneiras diferentes. Verso 196. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: A Suprema Personalidade de Deus, suas diferentes potências e suas qualidades transcendentais têm todas valor inconcebível. Não é possível explicá-las plenamente. Verso 197. Esses 3 itens atraem a mente de um estudante perfeito, ocupando em atividades espirituais e superam todos os demais processos de atividade espiritual. Verso 198. Sri Chaitanya Mahaprabhu explicou o significado do verso, dando evidências relativas a Shukadeva Goswami e aos 4 rishis Sanaka, Sanat Kumara, Sanatana e Sanandana. Assim, o Senhor deu diversos significados e explicações. Verso 199. Ao ouvir Chaitanya Mahaprabhu explicar o verso Atmarama, Sarvabhauma Bhattacharya encheu-se de admiração. Compreendeu então que o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu era Krishna em pessoa e desse modo condenou-se a si mesmo com as seguintes palavras. Verso 200. Com certeza Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Senhor Krishna. Por não ter podido compreendê-lo e por estar muito orgulhoso de minha própria erudição, cometi muitas ofensas. Verso 201. Quando Sarvabhauma Bhattacharya condenou a si mesmo como um ofensor e refugiou-se no Senhor, este desejou mostrar-lhe misericórdia. Para mostrar-lhe misericórdia, Sri Chaitanya Mahaprabhu permitiu que ele visse sua forma de Vishnu. Assim, imediatamente assumiu a forma de 4 braços. Verso 203. Primeiro, Sri Chaitanya Mahaprabhu mostrou-lhe a forma de 4 braços, então apareceu perante ele sob sua forma original de Krishna, com tez morena e uma flauta nos lábios. Verso 204. Ao ver a forma do Senhor Krishna manifesta em Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya imediatamente prostrou-se no chão para prestar-lhe reverências. Então levantou-se e com as mãos postas, pôs-se a oferecer-lhe orações. Verso 205. Pela misericórdia do Senhor, todas as verdades revelaram-se a Sarvabhauma Bhattacharya, que pôde entender, então, a importância de cantar o santo nome e distribuir o amor a Deus em toda parte. Verso 206. Sarvabhauma Bhattacharya compôs 100 versos em pouquíssimo tempo. Na verdade, nem sequer Brihaspati, o sacerdote dos planetas celestiais, poderia compor versos tão rapidamente. Verso 207. Após ouvir os 100 versos, Sri Chaitanya Mahaprabhu alegremente abraçou Sarvabhauma Bhattacharya, que ficou logo tomado de amor estático por Deus e caiu inconsciente. Verso 208. Devido ao amor estático por Deus, o Bhattacharya verteu lágrimas e seu corpo ficou cambaleante. Ele manifestou sintomas estáticos, transpirando, vibrando e tremendo. Ora dançava, ora cantava, ora chorava, ora caía para tocar nos pés de lótus do Senhor. Verso 209. Estando Sarvabhauma Bhattacharya absorto nesse êxtase, Gopinath Acharya ficou muito satisfeito. Todos os associados de Sri Chaitanya Mahaprabhu riram-se de ver o Bhattacharya dançar assim. Verso 210.
Gopinath Acharya disse ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu: Senhor, provocaste tudo isso em Sarvabhauma Bhattacharya. Verso 211. Sri Chaitanya Mahaprabhu replicou: Tu és um devoto. Devido à tua associação, o Senhor Jagannatha mostrou-lhe misericórdia. Verso 212. Depois disso, Sri Chaitanya Mahaprabhu apaziguou o Bhattacharya, que, ao acalmar-se, ofereceu muitas orações ao Senhor. Verso 213. Sarvabhauma Bhattacharya disse: Meu querido Senhor, tens salvado o mundo inteiro, mas essa não é uma tarefa muito grande. Contudo, também a mim me salvaste, o que, por certo, é obra de poderes muito maravilhosos. Verso 214. Eu me tornara obtuso por ler demais tantos livros sobre lógica, consequentemente, tornara-me como uma barra de ferro. Não obstante, tu me derreteste, e por isso tua influência é imensa. Verso 215. Após ouvir as orações oferecidas por Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu regressou à sua residência, e o Bhattacharya, por intermédio de Gopinath Acharya, convenceu o Senhor a almoçar lá. Verso 216. De manhã cedo, no dia seguinte, Sri Chaitanya Mahaprabhu foi visitar o Sr. Jagannatha no templo e viu o Senhor levantar-se da cama. Verso 217. O sacerdote de lá presenteou-o com guirlandas de praçada que haviam sido oferecidas ao Sr. Jagannatha. Isso agradou muito a Chaitanya Mahaprabhu. Verso 218. Atando cuidadosamente a praçada e as guirlandas na fímbria de sua veste, Chaitanya Mahaprabhu dirigiu-se às pressas à casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Verso 219. Ele chegou à casa do Bhattacharya um pouco antes do alvorecer, justamente quando o Bhattacharya levantava-se da cama. Verso 220. Enquanto levantava-se da cama, Sarvabhauma Bhattacharya distintamente cantou Krishna, Krishna. O Sr. Chaitanya ficou muito satisfeito ao ouvi-lo cantar o santo nome de Krishna. Verso 221. O Bhattacharya percebeu que Sri Chaitanya Mahaprabhu estava do lado de fora, e apressado foi até ele e ofereceu orações aos seus pés de lótus. Verso 222. O Bhattacharya ofereceu um tapete como assento ao Senhor, e ambos sentaram-se nele. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu abriu a praçada e colocou-a nas mãos do Bhattacharya. Verso 223. Até aquele momento, o Bhattacharya não levara sequer sua boca, nem tomara banho, nem concluíra seus deveres matinais. Não obstante, ficou muito satisfeito de receber a praçada do Sr. Jagannatha. Verso 224. Pela misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, erradicou-se de toda a estupidez da mente de Sarvabhauma Bhattacharya. Após recitar os seguintes 2 versos, ele comeu a praçada oferecida por ele. Verso 225, o Bhattacharya disse: Deve-se comer a mahaprasada do Senhor logo ao recebê-la, mesmo que esteja seca, mofada ou tenha sido trazida de uma terra distante. Não se deve considerar nem tempo nem lugar. Verso 226. Um cavalheiro deve comer a praçada do Sr. Krishna tão logo a receba. Não deve haver excitação. Não existem princípios regulativos relacionados a tempo e lugar. Essa é a ordem da Suprema Personalidade de Deus. Verso 227. Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito satisfeito ao ver isso. Ele entrou em êxtase de amor a Deus e abraçou Sarvabhauma Bhattacharya. Verso 228. O Senhor e o servo abraçaram-se mutuamente e começaram a dançar. Pelo simples fato de tocarem-se um ao outro, ficaram estáticos. Verso 229. Enquanto dançavam e se abraçavam, sintomas espirituais manifestaram-se em seus corpos. Transpiravam, tremiam e vertiam lágrimas. E em seu êxtase, o Senhor começou a falar. Verso 230. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: Hoje conquistei os 3 mundos muito facilmente. Hoje ascendi ao mundo espiritual. Verso 231. Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu: Acho que hoje todos os meus desejos foram realizados, pois vejo que Sarvabhauma Bhattacharya adquiriu fé na mahaprasada do Sr. Jagannatha. Verso 232. Na verdade, hoje te refugiaste indubitavelmente aos pés de lótus de Krishna, e Krishna sem reservas tornou-se muito misericordioso para contigo. Verso 233. Meu querido Bhattacharya, hoje te libertaste do cativeiro material. Cativeiro esse devido ao conceito corpóreo da vida. Despedaçaste os grilhões da energia ilusória. Verso 234. Hoje tua mente tornou-se apta para abrigar-se aos pés de lótus de Krishna, pois superando os princípios regulativos védicos,
comeste os restos do alimento oferecido ao Senhor. Verso 235. Quando alguém se refugia sem reservas aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus, o ilimitado e misericordioso Senhor concede-lhe sua misericórdia motivada. Assim pode-se atravessar o intransponível oceano da ignorância, aquele cuja inteligência fixa-se no conceito corpóreo, pensando: eu sou esse corpo. São alimento adequado para cães e chacais. A tais pessoas o Senhor Supremo não concede jamais sua misericórdia. Verso 236. Após falar a Sarvabhauma Bhattacharya dessa maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu regressou à sua residência. Daquele dia em diante, o Bhattacharya ficou livre, pois seu falso orgulho havia desmoronado. Verso 237. Daquele dia em diante, Sarvabhauma Bhattacharya não queria saber de mais nada além dos pés de lótus do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, e daquele dia em diante só conseguia explicar as escrituras reveladas de acordo com o processo de serviço devocional. Verso 238. Ao ver que Sarvabhauma Bhattacharya se fixara firmemente no culto do Vaishnavismo, Gopinathacharya, seu cunhado, começou a dançar, batendo palmas e cantando Hari, Hari. Verso 239. No dia seguinte, o Bhattacharya foi visitar o templo do Sr. Jagannatha, mas antes de chegar ao templo, foi ver Chaitanya Mahaprabhu. Verso 240. Ao encontrar o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, o Bhattacharya prostrou-se tirado para prestar-lhe respeitos. Após oferecer-lhe diversas orações, com grande humildade, passou a falar de sua má disposição anterior. Verso 241. Então o Bhattacharya perguntou a Chaitanya Mahaprabhu: qual é o item mais importante na execução do serviço devocional? O Senhor replicou que o item mais importante era cantar o santo nome do Senhor. Verso 242. Nessa era de desavenças e hipocrisia, o único meio de libertação é o canto dos santos nomes do Senhor. Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. Verso 243, Sri Chaitanya Mahaprabhu explicou muito elaboradamente o verso Harenama do Brihadaranyaka Purana, e Sarvabhauma Bhattacharya encheu-se de admiração ao ouvir sua explicação. Verso 244, Gopinathacharya lembrou a Sarvabhauma Bhattacharya: meu querido Bhattacharya, o que eu te havia predito aconteceu agora. Verso 245, prestando suas reverências a Gopinathacharya, o Bhattacharya disse: como estou relacionado contigo e como és um devoto, por tua misericórdia, o Senhor mostrou-me tua misericórdia. Verso 246. És um devoto de primeira classe, ao passo que eu estou na escuridão dos argumentos lógicos. Devido à tua relação com o Senhor, este concedeu-me sua bênção. Verso 247. Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito satisfeito com essa humilde declaração. Após abraçar o Bhattacharya, ele disse: agora vai ver o Sr. Jagannatha no templo. Verso 248. Após visitar o templo do Sr. Jagannatha, Sarvabhauma Bhattacharya regressou a casa com Jagadananda e Damodara. Verso 249. O Bhattacharya trouxe grandes quantidades dos restos do excelente alimento abençoado pelo Sr. Jagannatha. Ele deu toda essa praçada a seu próprio servo Brahmana, bem como a Jagadananda e a Damodara. Verso 250. Então Sarvabhauma Bhattacharya compôs 2 versos na folha de uma palmeira. Dando a folha de palmeira a Jagadananda Prabhu, solicitou-lhe que a entregasse a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 251. Em seguida, Jagadananda e Damodara regressaram a Sri Chaitanya Mahaprabhu, trazendo-lhe tanto a praçada quanto a folha de palmeira, na qual haviam sido compostos os versos. Porém, Mukundadatta tomou a folha de palmeira das mãos de Jagadananda antes que ele pudesse entregá-la a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 252. Então Mukundadatta copiou os 2 versos na parede externa do quarto. Depois disso, Jagadananda pegou a folha de palmeira de Mukundadatta e entregou-a ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Verso 253. Assim que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu leu os 2 versos, imediatamente rasgou a folha de palmeira. Contudo, todos os devotos leram esses versos na parte externa, guardando-os dentro de seus corações. Os versos diziam o seguinte. Verso 254.
Que eu me refugie na suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, que desceu sob a forma do Sr. Chaitanya Mahaprabhu para ensinar-nos o conhecimento verdadeiro, o seu serviço devocional e o desapego de tudo que não promova a consciência de Krishna. Ele desceu porque é um oceano de misericórdia transcendental, que eu me rendo a seus pés de lótus. Verso 255. Que minha consciência, qual eu, como uma abelha, se refugia aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus, que acaba de aparecer como Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu para ensinar o antigo sistema de serviço devocional prestado a ele mesmo. Esse sistema estivera quase perdido devido à influência do tempo. Verso 256. Esses dois versos, compostos por Sarvabhauma Bhattacharya, sempre proclamarão e seu nome e fama tão alto quanto um tambor estrondoso, pois eles tornaram-se colares de pérola em volta do pescoço de todos os devotos. Verso 257. Na verdade, Sarvabhauma Bhattacharya tornou-se um devoto imaculado de Chaitanya Mahaprabhu. Ele não conhecia nada senão o serviço ao Senhor. Verso 258. O Bhattacharya sempre cantava o santo nome de Shri Krishna Chaitanya, o filho de Manchati, e o reservatório de todas as boas qualidades. Na verdade, cantar os santos nomes passou a ser sua meditação. Verso 259. Certo dia, Sarvabhauma Bhattacharya veio ter com Chaitanya Mahaprabhu e, prestando-lhe reverências, começou a recitar um verso. Verso 260. Ele começou a citar uma das orações oferecidas pelo Sr. Brahma no Srimad Bhagavatam, porém mudou 2 sílabas ao final do verso. Verso 261. O verso dizia: aquele que busca tua compaixão e assim tolera toda espécie de condições adversas devidas ao karma de seus atos passados, que se ocupa sempre em teu serviço devocional com mente, palavras e corpo e que sempre te presta reverências, é com certeza um candidato genuíno e torna-se teu devoto imaculado. Verso 262. Sri Chaitanya Mahaprabhu imediatamente chamou-lhe a atenção. Nesse verso a palavra é Muktipadi, mas tu a mudaste para Bhaktipadi. Qual tua intenção? Verso 263. Sarvabhauma Bhattacharya replicou: o despertar de amor puro por Deus, que é o resultado do serviço devocional, supera de longe o libertar-se do cativeiro material. Para aqueles que são adversos ao serviço devocional, fundir-se na refulgência do Brahman é uma espécie de punição. Versos 264 e 265. O Bhattacharya prosseguiu: os impersonalistas que não aceitam a forma transcendental do Sr. Shri Krishna e os demônios que vivem blasfemando, lutando contra ele, são punidos com a fusão na refulgência do Brahman. Mas isso não acontece à pessoa ocupada em serviço devocional ao Senhor. Verso 266. Existem 5 espécies de liberação: Salokya, Samipya, Sarupya, Sarshishti e Sayudhya. Verso 267. Havendo oportunidade de servir a suprema personalidade de Deus, o devoto puro às vezes aceita as formas de liberação Salokya, Sarupya, Samipya ou Sarishti, mas Sayudhya nunca. Verso 268. O devoto puro não gosta sequer de ouvir sobre Sayudhya Mukti, que lhe inspira temor e repugnância. Na verdade, o devoto puro preferia ir ao inferno do que fundir-se na refulgência do Senhor. Verso 269. Sarvabhauma Bhattacharya continuou: existem 2 classes de Sayudhya Mukti, fundir-se na refulgência do Brahman e fundir-se no corpo pessoal do Senhor. Fundir-se no corpo do Senhor é ainda mais abominável do que fundir-se em sua refulgência. Verso 270. Sarvabhauma Bhattacharya concluiu: mesmo que se ofereçam ao devoto puro todas as espécies de liberação, ele não as aceita. Ele está plenamente satisfeito, ocupado a serviço do Senhor. Verso 271. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu replicou: a palavra Muktipada tem outro significado. Muktipada refere-se diretamente à suprema personalidade de Deus. Verso 272. Todas as classes de liberação existem sob os pés da suprema personalidade de Deus, portanto, ele é conhecido como Muktipada. Segundo outro significado, Mukti é o 9º assunto, e a suprema personalidade de Deus é o abrigo da liberação. Verso 273.
Como posso compreender Krishna de acordo com esses dois significados? Disse Chaitanya Mahaprabhu. Que necessidade é de mudar o verso? Sarvabhauma Bhattacharya replicou. Eu não fui capaz de fazer essa leitura do verso. Verso 274. Embora tua explicação seja correta, não se deve usá-la, pois há ambiguidade na palavra muktipada. Verso 275. Embora a palavra mukti se refira a 5 classes de liberação, geralmente seu sentido direto transmite a ideia de alguém tornar-se uno com o Senhor. Verso 276. O próprio som da palavra mukti de imediato induz repulsa e temor, mas ao dizermos a palavra bhakti, naturalmente sentimos bem-aventurança transcendental na mente. Verso 277. Ao ouvir essa explicação, o Senhor começou a rir e, com grande prazer, imediatamente deu um forte abraço em Sarvabhauma Bhattacharya. Na verdade, aquela mesma pessoa que estava acostumada a ler e ensinar a filosofia Mayavada agora chegava a odiar a palavra mukti. Isso só foi possível pela misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 279. Ninguém pode reconhecer que uma pedra desconhecida seja pedra filosofal enquanto ela não transformar pelo seu toque o ferro em ouro. Verso 280. Ao perceberem o Vaishnavismo transcendental manifesto em Sarvabhauma Bhattacharya, todos puderam entender que o Sr. Chaitanya não era nenhum outro senão Krishna, o filho de Nanda Maharaj. Verso 281. Após esse incidente, todos os habitantes de Jagannatha Puri, liderados por Kashi Mishra, vieram refugiar-se aos pés de lótus do Senhor. Verso 282. Mais tarde descreverei como Sarvabhauma Bhattacharya sempre se ocupava a serviço do Senhor. Verso 283. Também descreverei com todos os pormenores como Sarvabhauma Bhattacharya prestou perfeito serviço a Sri Chaitanya Mahaprabhu, oferecendo-lhe doações. Versos 284 e 285. Se alguém ouvir com fé e amor esses passatempos relacionados ao encontro de Sr. Chaitanya Mahaprabhu com Sarvabhauma Bhattacharya, muito em breve livrar-se-á da rede de especulação e atividades frutivas e alcançará o abrigo aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 286. Orando aos pés de lótus de Sri Rupa e Sri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro Sri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Fim da narração do capítulo 6 do Madhya Lila do Sri Chaitanya Charitamrita.